Boa tarde a todos. Damos início ao painel da Syngenta, como podemos potencializar e dar escala ao uso sustentável para a agricultura. Neste painel, iremos debater como projetos públicos e privados podem alavancar a produção agrícola, revertendo áreas degradadas em solos viáveis para o uso agrícola sustentável. Estão no palco aqui conosco a vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos, Syngenta Brasil, e Head Global de Alianças da Cadeia de Valor da Syngenta Group, Graziele Parente, o gestor de projetos na Coordenação Geral de Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, Sidney Medeiros, e o secretário executivo do Consórcio Amazônia e coordenador do FDC Agroambiental, o senhor Marcelo Brito, que será o moderador deste painel. Senhor Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Imenso prazer estar aqui. Agradecer inicialmente à CNI pelo convite, mas agradecer também à ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, que eu tive a honra de presidir. A gente está lá no Conselho Vitalício, né? Ex-presidente, essa vantagem, né? A gente está lá o resto da vida perturbando os outros. E está aqui com duas pessoas espetaculares. Grazi é minha amiga de longas datas, né? Longas trajetórias. E num momento ímpar do Brasil, eu diria assim que eu não gosto de falar de janela de oportunidade, porque janela de oportunidade assim, é de quem está procurando alguma coisa, pegar um low hanging fruit, não é o nosso caso. Eu acho que é oportunidade para valer, de construção de uma nova trajetória, de uma nova estrutura, em um país que tem um comportamento exemplar no agro, mas que, infelizmente, não conseguiu fazer a trajetória de mudança da sua imagem. E a gente continua apanhando disso. E tem um detalhe que é espetacular. A gente vai falar daqui um pouco de pastagem, recuperação de pastagem, degradada, tudo, mas vamos tentar começar por um outro lado, que chama fronteira de eficiência agrícola. E quando a gente fala isso, pessoas geralmente não entendem o que é fronteira de eficiência agrícola. Eu gosto de usar um exemplo que é muito prático e muito simples. Se o governo americano chegar amanhã e falar que eles vão elevar em 5% a mistura de etanol na gasolina, imediatamente você pode olhar as bolsas, o preço da soja subiu, do trigo e de todos os outros grãos. Porque se vai aumentar o etanol, você precisa de mais milho, se precisa de mais milho, você vai concorrer em área com outros grãos. Isso chama-se falta de fronteira de eficiência agrícola. Você tem uma margem de crescimento por produtividade, mas é curta. Tá? O Brasil não. Nós temos essa fronteira, ela é gigantesca, em primeiro lugar, porque a gente tem muito campo de melhoria de produtividade, produção por hectare. Ainda muito. Na soja já somos líderes mundiais, temos a melhor produtividade, mas em todas as outras culturas nós temos campo de melhoria e crescimento. Em segundo lugar, porque nós temos essa multidão de pastagens, e se me permite, eu vou utilizar o número do LAPIG, que é o que eu mais gosto. 130 milhões de hectares de pastagem. Isso é maior do que a grande maioria dos países do mundo. Tá? É o que nós temos aqui de pastagem. O que significa que a gente coloca mais quase 1,5 vezes toda a área agrícola do país dentro disso. Então, assim, não dá para a gente perder 1 minuto de tempo discutindo desmatamento, porque não cabe dentro de uma estrutura de um agro tão sadio, que produz tão bem e que tem uma margem de possibilidade de crescimento tão gigantesca, que a gente discutir sobre esses temas fica até brincadeira, né? Então, Grazi, eu vou começar com você. Me explica esse programa de vocês, mas eu quero começar já te dando trabalho, tá? Um negócio é ter o dinheiro, o teu capital, ter a estrutura técnica, ter o conhecimento técnico. Outra coisa é você ter uma atividade econômica que consegue pegar esse dinheiro, utilizá-lo, rentabilizá-lo e pagar o financiamento de volta.
Então, quando a gente olha para a pecuária, a gente não vê essa rentabilidade no final do ano que permita você tomar empréstimos hoje para fazer reforma de pastagem. Então, tem que ter alguma dinâmica diferente nisso aí. Eu estou falando da média dos 70% da pecuária nacional que produz 33 quilos de carcaça por hectare ano. Conta aqueles 3% da pecuária nacional que produzem 330 quilos de carcaça por hectare ano. A diferença aqui é brutal nisso. Me explica qual que é a chamada virada de chave nesse processo. Bom, primeiro, obrigada, CNI, obrigada, Marcelo, Sidney, por estar aqui, e a todos aí pela oportunidade. Pergunta boa, né, Marcelo? Porque a gente, esses números todos que a gente fala, de área de floresta, de área de agricultura e de área de pastagem, a gente está falando aí, o Brasil, dizem que a União Europeia inteira cabe dentro do Brasil. Então, nós estamos falando dessa dimensão. A gente está falando muito para brasileiro, mas, em geral, as pessoas sempre se espantam com esses dados. O que a gente identificou? Há uns 5 anos atrás, a gente identificou dentro dos nossos clientes, e eu acho que é importante, porque uma coisa é você construir política pública, projetos lá do escritório. A outra coisa é você estar no campo e identificar essas necessidades. Então, os nossos clientes que vinham de área de pecuária, vinham assim, olha, eu tenho essa fazenda aqui, eu arrendei uma área que era de pecuária, eu gostaria de rentabilizar, de fazer esse negócio virar dinheiro, é a minha atividade, então eu gostaria de começar, de ir para grãos. Bom, beleza. Só que essa área está degradada, precisa de muito investimento, eu não estou com dinheiro para fazer isso, eu ainda preciso ver, porque não é uma área produtiva para o que a gente precisa, então eu preciso de muito conhecimento técnico. Então, a gente identificou essas oportunidades e falou, como é que a gente pode organizar e endereçar essa necessidade? E por isso que o programa dá certo. Só para já contar o final da história, mas contando um pouco de como começou. Quando a gente identificou, a gente falou, olha, vai precisar de protocolos, que a gente fala hoje, todo mundo fala, agricultura regenerativa. Eu costumo dizer que se você perguntar para 10 pessoas o que é agricultura regenerativa, você vai ter 10 respostas diferentes. Tem gente que confunde a agricultura regenerativa com orgânica, com agroecologia. Não é isso, né? Não é isso. Então, a gente tem trabalhado, começando entendendo o que a gente precisa fazer para regenerar esse solo, para que ele seja produtivo, para que ele tenha aptidão para as culturas. A gente está falando mais de milho e soja, mas depois eu vou falar das outras culturas. Bom, identificamos isso. Então, precisa de protocolo, bioestimulantes, fertilizantes. Eu sou uma empresa, uma indústria de insumos. Então, qual é o papel nosso nessa história? Depois, a gente identificou que, a partir dos insumos, preciso das práticas. Então, desenvolvemos aí as práticas. Bom, mas tem uma outra coisa. Como é que a gente... esse programa está arraigado na sustentabilidade. Qual é o core dele? Recuperação de área degradada, você gera prosperidade e riqueza e você não precisa de novas áreas. Então, tem um outro pilar que é socioambiental. Quais são os critérios socioambientais aceitos, esperados? Para isso, a gente desenvolveu parceria com a TNC, da Nature Conservancy, mas vendo toda a legislação do Brasil. E hoje a gente faz monitoramento semanal de todas aquelas coisas todas que a gente conhece, que são necessárias para que a gente tenha uma produção rastreada. E aí, um ponto para a gente começar depois, Sidney. O tanto que isso dá trabalho, o tanto que isso custa dinheiro e o tanto que ninguém dá bola no final para isso. Acho que esse é um tema para a gente discutir muito. Né? A gente vende isso, fala da rastreabilidade, mas, no final, a gente não tem um retorno de verdade sobre isso. E o outro pilar importante que a gente viu, então, falamos de ambiental, de protocolo, de insumos que a gente precisa, financeiro. Problema enorme. Nós fomos ao mercado há 4 anos atrás para ver quem era a instituição financeira que queria comprar esse risco. Porque hoje é moda falar de recuperação de área degradada, mas há 4 anos atrás não era. Então, nós fomos atrás de várias instituições bancárias e conseguimos, ao final, uma que falou, tá bom, vamos juntar aí alguns hectares, alguns milhões, vamos ver como é que esse negócio vai. Porque a gente está falando de milhões, mas de bilhões. Para isso, a gente tem uma parceria com o Itaú BBA,
que começou todo mundo testando e aprendendo, né? A gente aprendeu fazendo. E nisso, mas é um financiamento, um plano safra, não serve, o que é? Não, financiamento customizado. Porque uma terra dessa degradada, a gente tem, por exemplo, um período de carência de pagamento lá de 3 anos. Não é um financiamento para o agro comum você ficar 3 anos sem pagar. Só os juros, né? Então, a gente conseguiu construir uma proposta financeira junto com o banco, claro que tem uma participação nossa nisso, como empresa, para que isso fosse atrativo ao produtor. É um contrato de 10 anos. Quando você fala 10 anos de contrato, 3 anos de grace period, e você está falando de uma taxa competitiva de mercado, você muda a conversa. Mas a gente teve que bater na porta dos nossos clientes. Assim, veio a necessidade, mas fala, quem que vai fazer esse investimento todo? Porque é muito dinheiro que precisa. Mas a gente foi conseguindo construir. Então, lá no início, a gente colocou uma meta de 1 milhão de hectares para 2030. O projeto começou faz 3 anos e hoje nós estamos fazendo 1/4 dele. Nós estamos com 240 mil hectares pelo Brasil, principalmente na região do Cerrado, soja e milho. E para não falar tudo aqui, não sequestrar aqui a pauta, a gente foi aprendendo no caminho. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que aquilo que a gente conhece muito no agronegócio, que é o produtor olhar para o vizinho e ver que o vizinho está fazendo, está dando certo. Esse é o maior boca a boca que existe no agronegócio. Então, a gente começou a ver a importância de estar junto com os produtores e conversar com eles. Depois, a gente viu um intenso apoio da instituição bancária, que é a nossa parceira, em também acreditar no projeto e também prospectar clientes com a gente. E a outra coisa que a gente aprendeu agora na jornada é que a gente precisa mensurar, não só... Eu posso falar para você sobre o número de fazendas, número de produtividade, número de hectares, onde estão essas fazendas. Eu consigo falar tudo isso para você. Mas a gente não foi, desde o início, mensurando o impacto o impacto biológico do que nós estamos fazendo. E essa é a coisa que está mais me divertindo hoje. Eu não sou agrônoma, Cid, mas conto com muitos para trabalhar comigo, que é da gente entender exatamente, mensurar o aumento de matéria orgânica no solo, o aumento de atividade de carbono. Eu acho que essa é a nova fronteira. Eu diria para você que o 1.0 é onde a gente chegou hoje. É saber fazer isso, rentável para o produtor, rentável para o banco, bom para o meio ambiente, gera riqueza ao redor, mas agora é como é que a gente mensura isso e principalmente, todo mundo fala que não tem carbono na agricultura, né? Tem só na floresta, mas nós vamos achar esse carbono na agricultura. Maravilha. Eu vou pegar esse gancho aqui que a Grazi deu, Sidney, e partir para você, que é um grande especialista na área. Mas esse é um ponto importante que a Grazi colocou, e contar só uma historinha para que você possa trabalhar em cima disso. Em 2022, lá pela Fundação Dom Cabral, nós levamos um grupo de alunos, agricultores brasileiros, lá para Iowa, lá nos Estados Unidos. E nós fomos visitar lá uma fazenda, entre aspas, de agricultura regenerativa. Tá? Chegamos lá, o pessoal que estava com a gente, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? O pessoal levantava assim, as ramas de soja e falava, Marcelo, lá nós fazemos muito melhor do que esse aqui, cara. O que é isso? Nós viemos aprender o que aqui? Aí chegou o técnico da fazenda depois, lá o agrônomo. Começou a explicar o procedimento dele. Falou, bom, nos últimos 24 meses, nós temos aqui $1.800.000 de análises laboratoriais. O pessoal falou, mas como assim $1.800.000? Falei, não, todo dia nós fazemos coleta de solo, de uma planta, medição de água, porque a gente precisa fazer um histórico, e nós precisamos fazer isso por alguns anos, para que lá na frente a gente possa negociar pagamento de serviço ambiental, possa negociar carbono. Eu preciso dar para o investidor um histórico. O que acontece quando a temperatura média é X? O que acontece quando a água é Y? O que acontece com a microbiota do solo, a microbiologia, quando as condições do solo ou do ambiente, ou a temperatura foram alteradas? Aí deu uma aula assim, aí nós ficamos olhando um para o outro e falamos, nossa senhora, nós estamos ferrados. O máximo que eu faço é uma análise de solo, né, para fazer as medições da minha fertilização. Então, ou seja, tem um monte de ciência acoplada nesse processo. Acho que, a grosso modo, a gente pode falar sem erro, sem chance
de erro que, tranquilamente, 80% da produção de grãos no Brasil utiliza um ou mais itens que nós caracterizamos como parte de uma agricultura regenerativa. Mais do que isso, eu falo sem medo de errar, que mais de 60% do complexo da agricultura brasileira utiliza um ou mais itens que são considerados como parte de um processo de agricultura regenerativa. Bom, Sidney, diante de um desafio desse, que envolve ciência e recursos para a ciência, que nós não temos aqui no Brasil, tá? Você está aqui representando o Ministério, o governo brasileiro. Tudo o que aconteceu de sucesso no agronegócio brasileiro aconteceu porque teve gente dentro do MAPA que, em parceria com o Banco Central, em parceria com o setor financeiro, com o Ministério da Fazenda, criaram as ferramentas adequadas para o mercado de capital, vencido o período do subsídio completo, né, de mercado de capitais que viabilizam esse sucesso nosso. Como é que você vai produzir esse arcabouço para que, logo na frente, a gente tenha mercado de capital financiando toda essa transformação que a gente precisa, que você coordena? Muito bem. Boa tarde a todos. Marcelo e Grazi, obrigado aqui por esse painel aqui, que tem o objetivo da gente discutir só coisas boas, né? Que é o protagonismo, a continuidade e o aumento do protagonismo do agro brasileiro, né? Tendo como efeitos colaterais só coisa boa, né? Redução de emissões, adaptação, mais resiliência, segurança alimentar, saúde e por aí vai, né? Bom, eu fui coletando aqui alguns pontos para comentar, e como a gente não tem 3 horas e meia de painel, eu vou tentar resumir, começando de trás para frente. Quando vocês falaram sobre essa questão de carbono, né, na agricultura e das análises que os americanos vêm fazendo. Então, eu já queria de cara já dar um spoiler aqui, porque como eu sou gerente de projetos lá no MAPA, nessa área de baixo carbono, a gente, em parceria com a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto e com o projeto financiado pelo Fundo Euroclima, nós fomos a vários sistemas produtivos dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, fazer uma comparação do estoque de carbono no solo entre plantio convencional, plantio direto e a vegetação nativa. E o spoiler é, mais da metade das amostras coletadas, e foram milhares de amostras, a gente também coleta amostras. Claro que é o nível de projeto, né, infelizmente, mas a gente também estuda muito isso. Mais da metade dessas amostras encontraram estoques de carbono de 80% até mais de 100% do estoque de carbono da vegetação original. Então, do ponto de vista de carbono, o sistema plantio direto, ele está, né, falando numa linguagem comum, ele está bem na fita. Mas nós precisamos promover cada vez mais esse sistema. Bom, fechando o parênteses do spoiler, o Marcelo comentou no início sobre a questão da fronteira da eficiência produtiva, né? E aí, quando a gente fala de adoção de práticas de agricultura de baixa emissão de carbono, o que a gente está falando é o produtor brasileiro que já tem uma capacidade de adotar práticas que vão trazer mais eficiência, né? Basta ver o que tem acontecido nas últimas décadas, onde a gente aumenta significativamente a produção de alimentos, né? Mas o aumento da área não acompanha, ou seja, estamos nos tornando mais eficientes, né? Mas esse produtor rural, que, embora tenhamos milhões no Brasil, com vários tamanhos, vários portos, várias situações, uma coisa une esse pessoal, que é a questão da renda, né? Então, quando o produtor rural ele toma conhecimento de alguma tecnologia, de algum processo, de alguma prática que vai trazer melhoria de renda, ele, tendo as bases para se adaptar a essa nova realidade produtiva, ele vai correr atrás e vai adotar, né? E o Plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, nada mais é do que uma organização de todo esse processo e de um fomento para que a gente alavanque ainda mais a adoção dessas práticas, né? Então, na primeira década do Plano ABC, de 2010 a 2020, nós estamos falando de adoção de práticas de baixo carbono, como recuperação de pastagens degradadas, sistema plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta, da ordem de mais de 50 milhões de hectares. Isso é 1,5 vezes a área do estado da Califórnia, que é um estado conhecido mundialmente por essas questões de sustentabilidade. Quando a gente vai para a mitigação, que a gente deixou de emitir nesse período só com a adoção dessas práticas,
isso é equivalente a gente ter neutralizado todas as emissões da Noruega no mesmo período, né? Então, percebam que esses são co-benefícios que começaram com o conhecimento, o convencimento de um produtor rural, percebeu uma vantagem econômica naquilo e adotou, né? Muito bem. E aí a gente vai para as diversas modalidades, né? Concordo, Marcelo, que é difícil para um pecuarista tomar um crédito para simplesmente recuperar um pasto, mas também, através dos nossos projetos, a gente percebe que, quando ele insere o componente agrícola na recuperação da pastagem, fica tudo muito mais fácil. Ele não precisa deixar de ser pecuarista, coloca o grão no negócio, esse grão ajuda a compor ali a questão do faturamento e até de redução de custo, né, na compra de insumos, e dá negócio, né? Bom, então, como eu falei, o Plano ABC+, e aí para dar espaço para mais uma rodada, só para finalizar, o Plano ABC+, ele reúne todas essas possibilidades para que a gente leve esse convencimento adiante, né? Então, principalmente, assistência técnica, né? Hoje, no Brasil, a gente precisa, cada vez mais, fortalecer a assistência técnica, pública e privada, né? Porque, se eu pudesse escolher, agora como pessoa física, uma bala de prata para a alavancagem dessas práticas de baixo carbono, a assistência técnica ainda é essa bala de prata, porque ela simplesmente reúne toda a informação que já existe e transfere essa informação para o produtor. E o resto é com ele, né? Basta ver um exemplo de que, para cada R$ 7,00 que a gente investiu em assistência técnica por meio de projetos nossos, para cada R$ que a gente investiu em assistência técnica, os produtores aplicaram R$ 7,00 do próprio orçamento para adotar essas práticas. Então, o pulo do gato do ABC não é comando e controle, nem muito menos dar dinheiro ad eterno de fontes que secam, né? É simplesmente esse convencimento econômico. Então, a gente não dá insumo, a gente dá conhecimento e o produtor corre atrás do resto para adotar, tá? Vou dar espaço aqui para mais uma rodada, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Não sei quanto tempo. Espetacular isso que você colocou. Na Semana do Clima de Nova York, ano passado, teve uma reunião que foi maravilhosa. Não vou citar o nome das empresas, tá? Mas tinham 10 CEOs de 10 empresas que estão entre as 50 maiores do setor de alimentação do mundo. E aí fizeram lá suas exposições de agricultura regenerativa, maravilhosas, e tinha um fazendeiro da Associação dos Fazendeiros de Gana, na África. E deram a palavra para ele. Ele falou assim, gente, o que vocês falaram aí deve ser bom pra caramba. Eu não entendi absolutamente nada. É bonito pra caramba esse negócio que vocês falaram. Deixa eu explicar um negócio para vocês, que eu acho que vocês nunca plantaram nada na vida de vocês. Nós, fazendeiros, produtores, plantadores, nós fazemos aquilo que faz sentido para a gente. Então, isso que vocês estão falando faz sentido para a empresa de vocês, para o marketing de vocês, mas para a gente não faz sentido nenhum se a gente não enxergar valor nisso aí. Então, assim, aí, o CEO de uma das empresas falou assim, bom, gente, depois dessa fala, eu acho que a gente precisa reunir de novo e reconsiderar como é que a gente vai tocar. Então, em cima disso, eu quero pegar a parte do valor para chegar aqui na Grazi. Grazi, terminou agora, no mês passado, um programa de imersão para jornalistas que cobrem o agronegócio nacional. É um programa lá da Fundação No Cabral. E nós levamos esses 28 jornalistas dos principais veículos brasileiros para fazer primeiro, tiveram dezenas e dezenas de horas de aula mesmo, tá? E depois várias visitas. Mas 2 visitas foram, assim, muito impactantes, eles mesmos colocaram. A primeira foi numa fazenda de pecuária no Pará. Eu não dei nenhum spoiler sobre a fazenda. Nós chegamos lá, estava aquele pasto verde, aquela coisa maravilhosa. Aí uma das repórteres virou para o dono da fazenda e falou assim, quanto que o senhor fez a recuperação desse pasto? Ele falou, filha, eu não lembro direito, mas eu acho que foi há 24 anos atrás. Mas como assim 24 anos atrás? E foi quando eu comprei a fazenda, estava tudo degradado, aí eu fiz a recuperação, plantei de novo. Mas como é que ele está bonito desse jeito? Foi, minha filha, eu tenho que fazer as coisas que fazem sentido para o meu negócio. Eu vendo boi, para vender boi eu preciso de quê? De pasto. Então, para ter um pasto bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso adubar meu pasto, eu preciso fertilizar, eu preciso ter combate de pragas. E eu preciso saber qual que é a dosagem de gado que eu coloco aí dentro. Então, em condições normais, cada parcela dessa são 100 bois. Como está seco esse ano, eu estou colocando só 80, porque eu preciso preservar. Porque nessa área de 900 hectares que eu tenho aqui, eu entrego 3.500 cabeças de boi gordo, padrão China, todos os anos.
Ou seja, faz sentido e tem valor aquilo. Quando a gente fala nisso, falar de valor e de preço são coisas diferentes. A gente não tem esse dado aqui para o Brasil, mas tem um dado para os Estados Unidos. A cada $1 que você paga por um produto alimentício, 7 centavos de dólar chegam lá no fazendeiro. Os outros 93 estão na cadeia. E nós exigimos do fazendeiro, com esses 7 centavos, que ele seja o mais sustentável, o mais tecnificado, o mais científico, o mais bonito, o mais simpático, o mais tudo no mundo, porque todas as culpas do mundo estão lá naquela base da produção. Você está trazendo um programa que ele não é só de incentivo, mas é um programa de ciência, de tecnologia aplicada nisso. Nós vamos dobrar esses 7 centavos em quanto com essas adoções? Olha, que desafio bom. Marcelo, eu costumo dizer que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E se você for perguntar para os produtores, né, você também tem bastante conexão no campo, quando você vai perguntar para os produtores quais são as coisas que preocupam eles, tem 2 temas. Um é, eu não entendo nada do porquê desse negócio, dessa regulação, desse negócio de estabilidade, que eu não sei para que serve, e eu não sei o que eu vou ganhar com isso. Essa é um. E a outra, que não é o objetivo desse fórum aqui, é discutir sucessão na empresa. São as 2 coisas que preocupam certamente o produtor rural. Vamos voltar para a primeira, que é o objetivo do nosso negócio. A gente tem um trabalho, tanto como associação na BAG, onde, né, eu também faço parte, você também, ou nas nossas interações, como, por exemplo, está aqui, que é traduzir isso. Traduzir não é só dizer, olha, porque os europeus querem isso, os chineses querem aquilo, o governo brasileiro quer aquilo. Isso aí é mais um compliance e já fica todo mundo de mau humor com a história do tema. Como é que a gente traduz isso? Então, eu acho que quando a gente chega nesse ponto das análises que você falou, eu estou nesse lugar aí. Hoje, levantando análise de 100%. Hoje eu tenho 370, 80 fazendas no programa. Fazendo análise de todas as fazendas, que custa muita grana para a gente conseguir ter os dados, porque a gente sabe, o produtor fala, aumentou, fazia não sei quantos sacos, agora está fazendo não sei quanto, pronto, tá bom. Mas como é que a gente traz os dados de verdade do que a gente está tendo de atividade biológica e tudo mais, para que ele veja essa interação? E como que a gente também continua dando a parte da extensão, do extensionista, né, do atendimento? A gente é fundador da ILPF, né, da Integração Lavoura-Pecuária. E como que a gente dinamiza isso e coloca dentro? Porque não é uma solução bala de prata, é um conjunto de coisas. E aí, quando entende o benefício, né, outro dia eu vi uma frase muito boa, ela não é minha, mas eu estou repetindo agora, que não tem verde se tiver no vermelho. E é isso. Se não vê valor naquele negócio, se não vê valor nisso, não vai ter. Né? Custa muito caro rastreamento, custa muito caro essas análises. A gente tem até gargalo. Se a gente começar a fazer rastreamento de tudo, não tem as análises laboratoriais, não tem lugar para fazer tudo isso, além do dinheiro que isso custa e que em algum momento a gente vai ter essa oportunidade. Então, para o produtor, as coisas têm que fazer, como você falou, fazer sentido. E também mais um papel da BAG, nosso setorial, é de traduzir isso. Eu estava hoje de manhã numa outra reunião, até comentei com algumas pessoas aqui, de um tema um pouco diferente, como existe um viés absolutamente equivocado com relação à produção agrícola. E eu acho espetacular iniciativas como a que você falou, de levar jornalistas, de trazer, não só jornalistas, mas reguladores, para conhecer no local e ver as dificuldades. E, para fechar num tom mais positivo, nessas análises todas que nós temos feito de recuperação dessas áreas, nas análises técnicas, biofísicas, químicas, biológicas e por aí vai, como eu estou numa empresa internacional, né? Então, como os meus colegas, né, que são especialistas nisso, fora do Brasil, ficam absolutamente espantados com os números que a gente consegue. Eles falam assim, não, vamos fazer uma checagem extra aqui para ver, porque não, mas é isso, esses números que você falou. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade que está faltando hoje para o Brasil, no meu ponto de vista, é a gente ter dados para reforçar a narrativa. A gente tem construído uma narrativa baseado do que a gente conhece, mas a gente tem que ter dados. E outro dia alguém me falou uma coisa muito boa. Se não tiver um artigo escrito
na revista XPTO, publicado não sei aonde, a gente não vai conseguir mudar a história da conversa. Talvez seja essa uma alternativa, mas que hoje o que a gente precisa, com o apoio da Embrapa, a gente não falou aqui, tem que falar da Embrapa, é gerar essa ciência e levar a gente, como nós que estamos aqui, de porta-vozes dessa mensagem. Legal. Bom, vamos lá. Sidney, hoje quase 40% de tudo que nós exportamos vai para a China, pouco mais de 50% de tudo que nós exportamos vai para a Ásia. As pessoas não fazem sempre essa avaliação, mas quando a gente pega aqueles 11 países ali da PAC, né, e soma, são 5 bilhões de habitantes em 11 países. No restante do mundo tem 3 bilhões de habitantes, somado o mundo inteiro. Dentro dessa bolinha da PAC, dos 5 bilhões, tem o maior contingente de jovens do mundo. Ou seja, nós estamos falando do maior contingente de transformação de mercado do mundo. Segundo o Banco Mundial, a partir de 2030, no máximo 2035, nós temos 60% da classe média mundial dentro desses 11 países. Então, nós temos uma transferência de tendência de mercado e de produção de tendência de mercado. A Bain & Co., vamos colocar o nome de quem faz as coisas direito, né? Fez uma pesquisa que talvez tenha sido a maior pesquisa de consulta disso que a gente chama de sustentabilidade no mundo, dentro desses 11 países. E o interessante é que eles dividiram sustentabilidade em 5 itens. Então, socioambiental é um dos itens. Qualidade intrínseca é outro, percepção de qualidade é outro, estilo de vida é outro, ou seja, tem vários itens. Mas esse socioambiental é muito importante. Mas quando você estratifica, o pessoal fala assim, está vendo? Mas só 14% dos consumidores exigem hoje um grau de sustentabilidade muito pesado em cima de alimento. Fala, pô, só 14% de 5 bilhões? 2 vezes a população brasileira. Esse trabalho que você está fazendo, com um time enorme do MAPA, dos outros ministérios, MCTI, vamos, né? Está todo mundo envolvido nesse processo, setor privado, universidades aí por diante. Onde é que vai nos encaixar dentro desse que é o maior mercado do mundo, onde nós não temos vantagem competitiva em termos de frete, onde nós não fazemos parte do ARCEP, ou seja, não tem nenhuma vantagem tributária comercial na concorrência com outros. Ou seja, o que nós temos que passar é qualidade, preço competitivo e percepção que nós estamos vendendo o produto mais sustentável do mundo. Continua aquela construção que você estava fazendo, porque essa construção é que nos interessa. Onde é que a gente posiciona o Brasil nesse jogo vencedor da agora para frente? Porque assim, o pessoal fala, mas vai mudar agora que mudou a eleição americana. Gente, mudou a política. Mudança climática continua, percepção das empresas continua. E outra coisa, se eles saírem, vai deixar um espaço aberto. E alguém tem que ocupar. Tomara que seja nós que ocupamos esse espaço. Sustentavelmente, como é que o nosso agro brasileiro vai abocanhar isso aí? Vamos lá. Bom, é importante dizer que isso tudo já está acontecendo, né? Só a gente parar para pensar na quantidade de mercados que o Brasil conseguiu abrir apenas nesses 2 últimos anos. Estamos chegando a quase 300 mercados para produtos do agro brasileiro, né? E essa questão de a gente estar no lugar certo, na hora certa, mostra que a agropecuária tropical brasileira ela tem a capacidade de entregar tudo isso. Primeiro, alimento em quantidade, né? Com qualidade, a um preço acessível e de maneira sustentável, porque, naturalmente, as práticas que a gente tenta convencer os produtores a adotarem, não a gente, o MAPA, mas, né, o que o setor inteiro tenta levar para os produtores rurais, são práticas comparativamente muito mais sustentáveis de qualquer outro país do mundo, né? E aí, né, Grazi, é o caso da gente reportar isso melhor, seja por notícia, propaganda, mas seja também por um MRV bem feito, né? Então, o que é que está na governança? Porque essa questão da remuneração, infelizmente, foge um pouco da governança, principalmente do produtor rural, né? Poderia dizer que ele vai ser preferido se ele tiver um produto com uma qualidade melhor, mas não necessariamente garante preço. Mas o que está na governança dele é reduzir custo, né? E as práticas de agricultura de baixa emissão de carbono mostram isso, que há redução de custo, né? Nós, como governo, podemos
dá algumas ferramentas, né? E aí eu queria falar um pouco agora do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né? Que é um programa do Ministério da Agricultura que vem para alavancar ainda mais a política pública maior, que é o Plano ABC+, né? Sob a forma, principalmente, de crédito, né? Então, bom, há uma vantagem econômica? Sim. O que é que falta? Crédito? Então, vamos correr atrás desse crédito, né? Então, em breve, nós vamos começar a fomentar chamadas ou os bancos, as instituições financeiras, para fornecer esse crédito sob a forma de blended finance. A gente capta recurso, que é uma coisa escassa, né, do setor privado de outros países, ou público também, mas via empréstimo, só que esse dinheiro chega no Brasil com uma taxa de juros alta, né? Então, o governo federal ele tenta diminuir um pouco por meio desse blended finance, colocando um recurso próprio a uma taxa menor, mas não num montante significativo. Essa taxa menor ela serve para diluir esse dinheiro mais caro que chega. De modo que o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas pode gerar uma taxa de juros de até 6,5% ao ano, né? Que é bem atraente, considerando principalmente a taxa de juros de mercado atual no Brasil, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, o governo ele dá essas bases, mas ele também tem que exigir de volta para a gente ter como garantir que esse produto vai ser um produto diferenciado, né? Então, produtores que estejam interessados em crédito desse tipo, eles têm que se comprometer, por exemplo, a não desmatar mais, né, de agora em diante, ou pelo menos pelo período que esse recurso está sendo alavancado por esse produtor rural, né? E a ideia é vamos dizer assim, o compliance pela escadinha. Então, quanto mais coisas sustentáveis acontecerem dentro das propriedades, mais vai se reduzindo essa taxa de juros, né? E aí a Grazi falou muito bem da Embrapa, que é importante a gente frisar que a Embrapa ela segue ao lado, né, em todo esse processo, e ela será a guardiã desse protocolo que vai garantir, né, tanto para os financiadores como para o mercado que vai adquirir esses insumos agropecuários brasileiros, esses produtos agropecuários brasileiros, vai garantir para esse mercado que realmente esses produtos foram produzidos com bases sustentáveis e comprovadamente sustentáveis. Eu só perguntar para a organização, porque eu não vi que horas que começou o painel, só para eu poder controlar aqui o... Tem mais 5 minutos? Então, tá bom. Então, nós vamos partir aqui para as considerações finais, mas se eu vou te fazer uma pergunta, se você não puder responder, ou porque eu não puder comentar agora, que caminhão de dinheiro chinês vem mesmo para esse programa ou não? Aí fica a seu critério falar nisso aí. E aí, eu aproveito depois, já pedi suas considerações finais, aí eu passo para a Grazi, por favor. Não, bom, então vamos para as considerações finais, agradecer ao convite, né? Acho que é muito rico aqui a gente poder trocar essas ideias. E a pretensão do mapa não é buscar só caminhão de dinheiro chinês, é do mundo inteiro, né? Então, o ministro e sua equipe estão correndo o mundo aí, mostrando essa nova possibilidade, né, de financiamento verde, financiamento climático para a agropecuária brasileira. E as expectativas são as melhores possíveis, que venham recursos aí de diversos países para financiar esse programa. Grazi, você na posição do setor empresarial, com esse programa que você tem, tá? E nas regiões que você está trabalhando, na hora que eu olhar 10 anos na frente e te perguntar, o arco do desmatamento vai virar arco da restauração? Olha que coisa boa. Sim. A resposta é sim, não, talvez, não sei. Né? Sim. Acho que uma coisa que eu aprendi nessa jornada desses últimos anos no programa é que a forma de fazer negócio está mudando. Inovação não é só produto, é inovação de modelos de negócio. E eu acho que o que está mudando de verdade no Brasil é a forma que a gente vê isso. Se a gente ficar olhando para isso como só compliance, regulação, que eu preciso obedecer o fulano que pediu, a gente não vira. Como é que nós fazemos isso, mudar a nossa forma de ver negócio? Acho que uma coisa que isso, para mim, ficou muito clara, e eu tenho trabalhado nisso. Então, eu falei de soja e milho, mas a gente já tem agora contrato em outro bioma, que é Mata Atlântica, para cana-de-açúcar. Como é que a gente expande para outras culturas, porque a necessidade não é só de grãos? Como é que a gente expande para outros países? Né? O modelo que a gente tem de recuperação de área degradada, a falta é um número interessante,
horrível, mas muito impactante, de que em 2050, 90% da área de agricultura vai ter níveis medianos ou severos de degradação pelo mundo. Nós estamos falando de um número espantoso. Então, a gente tem uma oportunidade de criar um modelo de negócio de recuperação de área degradada no Brasil que, com as suas particularidades, pode ser adaptado para vários lugares do mundo. Então, acho que isso é muito importante. E como que a gente integra o Brasil? Porque a gente pode... Como é que a gente constrói protagonismo financeiro, negócio, comercial, político, regulatório, mas de modelo de negócio? Né? De como é que a gente cria a forma nova de trabalhar e que a gente traz isso. É isso que eu espero que a gente vai conseguir fazer. E eu quero fechar utilizando uma colocação do professor Dr. Ratan Lal, que é uma inspiração da positividade que você está falando. Ele teve recentemente na Fundação Dom Cabral, fazendo lá uma aula para a gente, e eu dei uma sorte do caramba, vi no mesmo voo dele agora da Alemanha para cá, deu para conversar um pouquinho mais. E ele repete, ele bate uma coisa, viu, Bruno, a gente falando aqui, ele fala, Marcelo, quando eu chego aqui no Brasil, que eu converso com as empresas agrícolas, e alguém fala que tem um projeto para ser carbono neutro daqui 10 anos, me dá uma dor no coração. Porque à luz da ciência e tecnologia existente, na agricultura tropical, utilizando a ciência e a tecnologia existente, a cada unidade de carbono que você imputa, você tira do outro lado pelo menos 8 unidades de carbono. Então, nós estamos falando de agricultura positiva em carbono. Então, ele fala assim, cara, quem fala que quer ser carbono neutro, dá vontade de falar assim, procura outro ramo que você está no ramo errado, você não sabe o que você está falando. Então, assim... Vai estudar com o Marcelo, né? Não, vai estudar com o Ratan Lal, né? Que ele é que é o cara. Então... Sidney, parabéns, te parabenizo em nome do MAPA pelo trabalho que vocês estão fazendo, o ministro Fávaro, porque a gente está falando muito de transição, né? Transição climática, transição energética, transição dos sistemas alimentares. Né? Transição nada mais é do que transformação a partir de um dado ponto do tempo. E o ponto do tempo é esse. É o ponto do tempo que o Brasil lidera o G20, é o ponto do tempo que o Brasil vai liderar o BRICS Plus, é o ponto do tempo que a gente assume a presidência da COP o ano que vem. Né? O pessoal está achando, nós precisamos entregar alguma coisa na COP. Não, gente, a COP 30 para o Brasil começa em novembro do ano que vem. Aliás, já começou agora, né? Mas em novembro do ano que vem, oficialmente, quando a gente assume a presidência, né? E vai até novembro de 2026. Então, nós temos 2 anos para colocar uma agenda que se perpetue. Então, nós temos esses 2 anos para trabalhar e criar isso aqui. Então, mais do que isso, sendo positivo em carbono, sendo o número 1 em biodiversidade, não tem agricultura no mundo que seja melhor em biodiversidade do que a gente, e a gente esquece toda essa conversa fiada de vantagens comparativas, vantagens não sei o quê. Não, nós somos bons no que nós fazemos e precisamos endereçar essa mensagem, e a melhor mensagem é a que está sendo dada também aqui do outro lado, lá no consórcio da Amazônia, que a gente precisa reestruturar a questão da Amazônia. Porque se a gente entregar uma boa imagem da Amazônia, ninguém bate a gente em mais nada. A agricultura brasileira com carimbo de Amazônia preservada é imbatível. Podem falar o que quiser, mas é imbatível. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aos painelistas pela participação. Em breve teremos nosso próximo painel, SEBRAE, Brasil rumo à COP30, Bioeconomia para um futuro sustentável. Muito obrigado.